São 3 da manhã e eu tô gravando esse vídeo para te mostrar a sacanagem que estão fazendo com a gente no Brasil com essa fraudemia. Para te provar como você está sendo feito de trouxa. O meu nome não importa e o principal, não sou candidato a nada, portanto não ganho nada divulgando essa informação. Já é a quarta tentativa de divulgar esses dados e fui silenciado pelos nossos supostos conservadores. Da esquerda para a direita, a senhora deputada Carla Zambelli, candidata a vereadora Paula Marisa, deputado estadual Douglas Garcia, vereador Carlos Bolsonaro. A todos enviei a documentação, tentei entrar em contato e nada de resposta. Ao invés de informar coisas importantes, ficam divulgando futilidades. Tentativa para fugir do algoritmo. Vamos usar alguns apelidos? Eu tenho uma vaca, Cal. O nome dela é Vid. Então nós vamos associar a minha vaca à nova doença respiratória, Calvid. Vamos lá. Você sabia que a cada óbito o serviço funerário informa ao registro civil a causa da morte, data e tudo mais? Então o mais seguro modo de descobrir quantas pessoas falecem no Brasil é através das informações do registro civil. Ele tem página na internet e os óbitos são dos 7.600 cartórios alimentam uma base de dados extremamente confiável. Foi criada uma aba extra esse ano chamada Especial Vaquinha, Causas Respiratórias, onde no exemplo é possível extrair os óbitos de qualquer cidade com mais de 50 habitantes. A exemplo, Piripiri no Piauí, 2 de janeiro. Em 2019, 3 óbitos, embaixo à direita. Em 2020, 1 óbito. Vamos usar esse sistema para extrair os dados do Brasil. Para esclarecer essa tela estranha, veja aí, Brasil, estados todos, de 5 de janeiro a 8 de setembro, uma diminuição estranha dos óbitos por pneumonia em verde de 2019 para 2020. Todos desconfiando do que está acontecendo, não é? Mas prova até agora não se apresenta, ou não se quer apresentar. Pois bem, vou apresentá-la agora. Vamos fazer um levantamento então usando os dados do registro civil. Colhendo as telas do Brasil, ou seja, todos os estados, durante 32 semanas, a princípio, de 5 de janeiro até 15 de agosto. Tela 1A, dados de 2019, 1B, de 2020, primeira semana. Vamos colhendo então semana a semana, até a 32ª. Ao final, eu vou fazer uma atualização até dia 3 de outubro, ou seja, da 33ª até a 39ª semana. A 40ª é muito recente e os dados não estão atualizados. Quer verificar tela a tela para conferir se todos os números batem? Vá na versão completa desse levantamento que está neste link do Google Drive. É só clicar e conferir. E é isso que deve ser feito, conferir. Os dados então foram lançados numa planilha. Na mesma ordem que eles aparecem lá nas páginas do CRC, do Registro Civil, eles foram lançados nessa planilha e depois feitas as combinações devidas para gerar os gráficos. Neste exemplo temos óbitos gerais e Covid, no segundo pneumonia. E assim segue. Vamos detalhar isso para você agora. O que os gráficos mostram? Comprovam que de janeiro a agosto, óbitos totais em 2019 ocorreram 716 mil nesta configuração pontilhada. Em 2020, em preto fechado, 807 mil, ou seja, houve um aumento de óbitos e não diminuição como alguns andam divulgando aí. Mas tem uma curva. Verifiquemos então como ficaram os óbitos agora da nossa vaquinha. Primeira coisa estranha. Veja, neste ponto, os óbitos totais em 2020 começaram a diminuir.
Mas os óbitos por cal se mantiveram quase no nível máximo. Como pode os óbitos totais diminuírem e o óbito dessa nova doença se manter alto? Vou te mostrar isso agora, o porquê dessa coisa estranha. Vamos começar pelo comportamento das doenças respiratórias. Pneumonia em 2019, em 2020, queda a partir de certo ponto, não? Septicemia, 2019 e 2020, nova queda a partir de março. Insuficiência respiratória, 2019, 2020. E finalmente, síndrome respiratória aguda grave, 2019, quase nada, e 2020, um aumento. O que acontece de comum nesses gráficos? A mudança de comportamento a partir deste ponto. Todas as doenças têm alteração nas curvas em relação ao anterior a partir de aproximadamente o meio de março. O que temos de novo no meio de março? Vamos ver com a pneumonia. Nós temos o surgimento da nossa nova doença respiratória, alterando estranhamente as curvas das outras doenças. Qual é o comportamento quando temos uma nova enfermidade? Usando o exemplo honesto de Salvador, os números se mantêm constantes ao longo do tempo, surge a nossa vaquinha, ela começa a vitimizar, mas não há alteração nos números de óbitos por pneumonia em relação ao ocorrido no ano passado. Mas a nível Brasil a coisa muda. Vamos verificando. A pneumonia se mantém nos mesmos níveis até março. Quando a nossa Calved começa a gerar vítimas, os óbitos de pneumonia diminuem estranhamente em relação ao ocorrido em 2019, o que nos permite chegar à conclusão óbvia. Houve transferência indevida de óbitos de doenças respiratórias diversas, principalmente pneumonia e septicemia, para a nossa vaquinha. Os gráficos do Registro Civil mostram esse comportamento, mas incompleto. Vamos adaptá-lo ao nosso gráfico. Vocês vão verificar que é o mesmo formato, porém com uma diferença. Lá não consta as informações de 2019 nos gráficos. Esta informação não está nos gráficos. Logo, não é possível concluir se os óbitos por pneumonia em 2019 estão maiores ou menores do que no ano anterior. Vamos primeiro corrigir isso para poder descobrir o que está acontecendo de fato, não? Vamos usar o nosso filtro antivigarice, que consiste em devolver para a doença respiratória os óbitos que delas são de fato, até que fiquem no mesmo nível de 2019, e o que sobrar é a nossa nova doença respiratória. Vamos fazer isso com pneumonia, essa animaçãozinha aqui é a título de exemplo. Transferindo de 200 em 200 óbitos, a pneumonia vai voltando aos níveis de 2019 e a nossa vaquinha vai diminuindo. Pronto, situação ajustada. Quer detalhes? Está na versão completa nesse link do Google Drive. Simplificando, então, nós tivemos que transferir mais ou menos 27 mil óbitos que eram de fato da pneumonia. A nossa vaquinha passou para 77 mil. Depois tivemos que transferir mais uns 10 mil óbitos que eram de fato de septicemia. Mais uns 1.000 que eram de insuficiência respiratória. E na síndrome respiratória aguda aconteceu o contrário. Tínhamos 10 mil óbitos em 2020 a mais, que eram de fato causados por Calved. E uma mixaria de causas indeterminadas, chegando a esse total final de 78.164. Tem como provar isso na planilha Excel? Dá uma olhada lá na versão completa que prova que esse método ele é muito seguro, muito confiável. Como estava? Desta forma. Como ficou após a nossa filtragem? Os números de 2020 parecidos com 2019, que é o correto, né? Que é o real.
sem manipulações. E a nossa vaquinha, que era de 105 mil, de fato ela é de 78 mil casos, 78 mil óbitos nesse nosso caso. Seria como se fôssemos lá no site do Registro Civil e fizéssemos a alteração em 2020 para que ficasse assim. Pronto. Em 2019 e 2020, as doenças nas mesmas quantidades e a doença nova com números reais bem menores do que os que estão divulgando, né? Tem uma forma mais rápida de chegar ao número real? Sim. Basta ter em mente que a única doença respiratória nova é a nossa Covid. Então, vamos fazer a subtração de todas as doenças respiratórias de 2020 com todas as de 2019. O que sobrar é óbitos efetivamente causados por Covid. Não importa a proporção nem a quantidade de doenças. O que importa é o que excede essa diferença, que é o número real. Só para atualizá-las, a situação real hoje é essa. Em 28/10, como está aqui em cima. Temos então 409 mil óbitos do período que o Covid surgiu, 304 em 2019. Então temos 105 mil a mais, contra 138 mil de pneumonia. Então temos esse número real hoje de Covid, 105 mil óbitos reais contra 141 mil que estão registrando, né? Agora você já sabe como descobrir o número real através de uma subtração simples. Gráfico atualizado até dia 10 de outubro, mas desconsiderar a última semana, porque não estão totalizados os números. Veja a diferença entre os números reais, aqui embaixo, em vermelho fechado, e os números registrados em vermelho pontilhado. Ocorre que, de fato, neste momento, a nossa vaquinha ela causa mais ou menos 2/3 dos óbitos do que ocorreria com a pneumonia. As proporções reais, então, do nosso levantamento anterior, que vai até 15 de agosto, são: esse é o Covid real. Veja que realmente os números diminuem, ao passo que também diminui os óbitos totais. Por isso que essa é a informação correta. Esses são os valores reais. As proporções, então, são: no período em que começou a nossa nova doença, 615 mil óbitos totais. Desses, 106 mil, ou 17%, causados por pneumonia em 2019, que é a nossa referência, porque 2020 está totalmente alterado. E 78 mil óbitos causados pela nossa CAL. A conclusão óbvia que salta aos olhos: temos então mais ou menos 30 mil óbitos a mais causados por pneumonia do que por Covid. Sim, a pneumonia mata mais do que essa nova doença respiratória. E aí vem a pergunta: por que não teve toda essa histeria com relação à pneumonia nos últimos anos, em que ela sempre matou mais do que essa enfermidade nova? É porque se inventou um circo, uma palhaçada para fazer você de idiota, você acreditar na história da carochinha. Como é que eles fizeram para te fazer de trouxa? Para nos fazer de trouxa? Anteciparam o apocalipse, já em fevereiro, dizendo que haveria uma grande mortalidade. Logo depois, tirando o crédito das informações do Registro Civil, como consta nessa página aqui de uma agência verificadora de fatos, que diz que deve-se ter cuidado redobrado para não chegar a conclusões precipitadas com os números do Registro Civil, que na versão completa desse vídeo você vai verificar que essa agência está, na verdade, propagando notícia falsa. Lá eu provo a confiabilidade
do Registro Civil e que tem informação falsa grosseira nessa mesma reportagem. Depois resolveram abandonar o Registro Civil, né? Os veículos de imprensa criaram o seu próprio consórcio para analisar os óbitos, porque o Registro Civil não é suficiente para eles, né? Mas divulga a informação de uma forma muito interessante, sem qualquer padrão de comparação com pneumonia ou septicemia, para que você não possa fazer seu próprio juízo de valor, né? Para que você fique cego, sem qualquer padrão de comparação e sem qualquer senso de proporção, para que você acredite que a Calvede é um bicho grande e perigoso, tal qual uma van. Mas se você soubesse que, na verdade, os óbitos totais são 7 vezes mais e que a pneumonia está matando mais ou menos 1/3 a mais do que ela, você não ficaria tão assustado quanto alguns ficaram, né? E o próprio governo entrou na onda e não divulgou nenhum padrão de comparação nas suas coletivas. O que você pode fazer então diante dessa palhaçada? Você pode fazer uma espécie de Big Brother e fazer os mesmos levantamentos para a sua cidade e verificar se o teu prefeito está de brincadeira com a tua cara. Constatou que sim? Rua. Os dados das capitais estão prontinhos lá na versão completa desse levantamento, que você encontra nesse site do Google Drive. Por favor, me ajude a que esse vídeo não seja silenciado. Baixe ele, levante ele com outro nome, distribua pelo WhatsApp, pelo Twitter, para que alguém a gente diminua a quantidade de ludibriados aqui. Grande abraço e até.